Já pode? Tá gravando isso aí? Fala galerinha, tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Roda aí, vai! Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. E os nossos convidados de hoje são da área da saúde, pessoal. Médicos reumatologistas que utilizam da rede social para falar um pouco sobre a profissão e como ela pode melhorar a qualidade de vida de muita gente. Eu tô aqui hoje com os médicos Dr. Ricardo Campelo e doutora Júlia Azeredo. Gente, obrigado por vocês estarem aqui e contar um pouco da história, da trajetória de vocês. A gente que agradece o convite. E a oportunidade, né, de estar contando um pouquinho da nossa história, da nossa profissão e da nossa intenção, né, em auxiliar os pacientes da melhor forma possível. Muito obrigada. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, tá? Quem é o Ricardo e quem é Júlia? Em essência, antes de medicina, quem são vocês? Você começa? Posso começar? Pode. Você fala melhor que eu. Pode começar. Não falo não. Bom, eu sou uma pessoa um pouco teimosa, um pouco não, bastante. E desde que eu me entendo por gente, sei lá, acho que eu devia ter uns 6 anos, eu sempre falei que eu ia fazer medicina. Mas assim, nunca mudei de ideia, sabe? Eu nunca tive um plano B, uma segunda opção. E aí, fui sempre estudando e tentando concretizar o meu sonho. E na faculdade mesmo, eu não soube, assim, o que eu iria fazer de especialidade, sabe? Então, eu já passei aí por algumas vertentes da medicina, mas eu sempre fui muito decidida daquilo que eu queria. E óbvio, né, que alguns detalhes vão mudando no meio do caminho, mas eu acho que quem eu sou é uma pessoa teimosa e decidida. E quando eu cismo com alguma coisa, eu vou até o fim. Talvez até muito intensa, né? É. E você, Ricardo? Eu acho que eu sou mais bobão, né? Mais coração do que qualquer outra coisa. As nossas histórias se confundem muito, assim, né? Porque a gente se conhece desde novo, estudamos juntos. Começamos a namorar depois da faculdade, mas a gente se conhece há muito tempo. Então, eu também nunca tive outra opção, sempre quis fazer medicina. Mas decidir pela área da reumatologia foi depois. Já tinha formado, aí eu fiz um curso de terapia intensiva. E a gente trabalha em terapia intensiva também. Ainda, por mais né, ainda que a gente esteja atuando na reumato, a gente ainda também trabalha com terapia intensiva. Aí eu tinha uma amiga uma amiga médica também que estimulava muito, ela, pô, faz reumato, não tem muitos reumatos aqui na região. E eu lembrava de uma professora que eu tive na faculdade, que foi muito boa, assim, foi logo no final, no nosso eletivo que a gente fala, né? E eu acompanhava ela, então começou a acender essa vontade de fazer reumato, né? E aí eu comecei a fazer o curso, eu gostei muito. Mas aí, cada um numa época. Você numa sim, época e ela em outra. é porque ela engravidou nesse tempo. Aí enquanto ela... Ah, mas vocês estavam juntos? Já Sim. tava junto. Ah, tá. E aí Bento nasceu, nosso filho nasceu, e aí eu fiquei fazendo o curso até ela sair do resguardo, nosso filho ficar maiorzinho, ela conseguir fazer o curso dela. Mas aí, enquanto eu ia falando pra ela, eu acho que aí começou a acender nela também a vontade de fazer. Porque até então, quando vocês se conheceram, vocês não tinham especialidade nenhuma. Não, nenhum dos dois. nenhuma. Na verdade, a gente se conheceu na escola. A gente se conheceu na escola, A gente devia ter estudou uns 12 junto. anos, mas a gente estudou junto no ensino médio. Aí ela passou na faculdade, depois eu passei. Pra mesma faculdade, não? Sim, pra mesma A faculdade. gente tinha 1 ano de diferença. Eu era 2 períodos acima, né? Período conta como 6 meses. Júlia sempre foi autodidata. Ela com 16 anos já tinha passado. É. Eu penei mais um pouquinho pra passar. E aí, mas aí vocês se reencontraram na faculdade. Eu sempre teve essa amizade desde a escola. Não, a gente só sabia da existência um do outro, porque eu não gostava dele e ele não gostava de mim. Era uma coisa assim mútua. A gente Sem não se motivo? batia, sem motivo. A Ele gente me não se achava batia. chata e metida. E eu era tímida demais pra também não Isso na cumprimentar. escola, isso visão de escola. E a gente, assim, muita coisa parecida. Quando eu era jovem, ela era do rock, eu também, só que a gente era de grupos diferentes que também não se batiam, né, Júlia? Aham. E aí, quando a gente
formou, a gente começou a trabalhar, ela virou minha chefe no plantão. Foi. E Ele aí era meu depois- acadêmico é. ainda. Aí depois eu Aí formei. você teve que lidar com É. ela, né? Você tem que agora, eu vou ter que Não, e engolir quando essa ela mulher. começou, eu falava assim, gente, aquela chata Aí teve vai que começar. puxar meu saco, né? É. Por mais que... Aí na falsidade. quando eu formei, eu continuei sendo empregado dela, né? Porque ela, não, eu quero ficar no... fazer a melhor parte do plantão. Aí eu já era amigo dela, eu deixava e fazia, né? E aí eu comecei a me apaixonar por já ela. aí começou essa amizade, já tinha amizade. Já, aí a Aí o gente... ranço ficou pra escola. Sim, Sim, O ranço sim. ficou. Aí a gente já Nós era éramos amigo. melhores amigos. É. Até ele tinha uma namorada, eu tinha um namorado, e aí a gente ficava trocando figurinhas sobre isso. Um chorava as pitanga do pitangas outro. no ombro do É outro. só como amizade mesmo. Só amizade mesmo. Aí a gente ficou solteiro e aí começou, né? Eu comecei a sentir mais interesse por ela. E aí as pessoas no plantão, que eram nossos Já amigos em falavam. comum, falavam, nossa, porque vocês não namoram, vocês têm uma amizade, uma afinidade muito bonita e tal. Saiu Era- os dois juntos, a gente saía. Vamos sair pra jantar. Saiu os dois assim. juntos. E aí eu falava, gente, ele sabe de todos os meus defeitos, vai ser impossível eu namorar com ele, porque ele já sabe tudo, todos os meus pontos fracos, não tem como isso dar certo e tal. Aí teve uma vez que a gente foi no aquário do Rio. Naquele, Então a gente fala que o aquário é o nosso lugar, porque a gente sempre vai pra lá, né, Ju? E Leva sabe- Bento. E sabe o que foi engraçado? Na época eu era muito amiga dele, mas eu não tinha contato nenhum com a família dele. E quando a gente foi para Aquário, foi eu, o Ricardo, meus futuros, na ocasião, cunhados, né? E os meus sogros, que, tipo, eu nunca tinha visto, vi ali naquela Mas ocasião. como amigo. Como amigo, Como amigo. como ami- Mas eu já tava afim dela. Ah, tá. Eu já Eu botava... sabia, mas eu cercando, fingia né? que eu não sabia, É. entendeu? Um cercando e outro fingindo demência. Isso. Eu botava uns amigos, assim, de uma amiga nossa, que ficava falando, não, por que você namora o Ricardo? Não sei o quê, mas vocês estão bem, não sei o quê. Ela, não, ele é meu amigo, não sei o E quê. eu tinha medo de ficar com ele e aí perder a amizade, entendeu? Aí fomos no aquário, aí ficamos lá o dia inteiro, não sei o quê. Aí de noite... Conta você melhor Aí você a conta gente essa foi, conversa. aí voltando, né? E a gente tinha combinado de sair aqui em Araruama com um amigo. Aí a gente foi sair e tal. Aí, naquele dia no aquário, veio aquela coisinha, aquele sexto sentido assim, eu acho que pode ter alguma coisa aí além de amizade. E aí eu fiquei naquela, né? Porque eu já sabia que ele tava afim. Aí quando a gente foi embora dessa saída de noite com o nosso amigo, eu fui deixar primeiro meu amigo, que morava, tipo, do lado da minha casa, e fui deixar ele por último, né? Pensando que ele fosse se tocar. Aí, nada aconteceu. Não me Aí deu, porque eu já tava há tanto tempo que eu falei assim, não vai rolar, né? Então, Aí eu já tava, tipo, frustrada. Aí eu fui e mandei mensagem pra ele. Qual é o seu problema? Você tem... aí foi ela que chegou em mim. Aí foi eu que cheguei nele. Isso depois de tinha deixado ele em casa, Aham, revoltada. revoltadíssima. Eu tinha Aí acabado ela, de chegar em casa. Eu tava doida pra ficar com você, você não fez nada. Eu falei, eu também, mas eu não sabia, porque você já tinha falado pros outros que não queria. Eu fiquei, Aí eu fiquei não na vou minha. existir, né? Não vou existir. Aí acabou que, tipo, eu cheguei nele. Aí no dia seguinte, que quando a gente se viu de novo, que a gente ficou. É. E aí depois disso, eu já sabia que eu ia namorar com ele, que eu ia casar com ele. Aí eu assim, tava... a gente ficou o primeiro dia já falando de casar, Aí ela começou, 2 meses, ela já mostrando coisa de casamento. Eu falei, meu Deus, ela tem que engravidar, porque ela queria um casamento milionário. Eu falei, não tem esse dinheiro que essa mulher quer, não. Aí com 3 meses de namoro, ela engravidou. Aí ele me pediu em noivado, tipo, numa semana. Aí eu fiquei uma semana vendo festa, vestido, tá. Aí eu na falei, semana Jesus, seguinte eu que vou eu fiz falir. o teste de gravidez e aí descobri que tava grávida. Aí morreu o casamento, foi só pensar agora em criança. Pensar no filho, porque eu sempre quis, e ela também. Então a gente, até da amizade, né? A gente já sabia disso, o que um queria, o que o outro queria. Sim. Então foi muito assim, Foi muito natural, eu muito, acho. né? Foi apressado, mas assim, pra quem tá de fora, eu acho que pra gente foi só, assim, muito intenso, mas foi como tinha Foi. que ser. Porque já se conheciam, né? Já. Assim, teve problema? Teve. Quando a gente casou, a gente se conheceu casado. A gente não teve aquele namoro, né? A gente se conheceu casado. Aí, o começo, a gente teve aquelas brigas de casal. Nunca teve nenhuma briga, assim, muito... Porque você é amigo, mas mora em casa separado. né? É, exatamente. Nunca Quando- teve aquela briga, assim, de... Teve uma briga grande, que eu saí de casa, fiquei um dia fora de casa. Nem um dia, né, Júlia? É, Foi meio expediente. dia. Meio expediente, voltei. Foi assim. Foi a única. A gente não é muito de brigar. É. A gente brinca muito com o outro, assim, sacaneia o Às dia vezes inteiro. eu quero brigar, mas eu não consigo, porque ele me sacaneia tanto que aí, tipo, eu quero dar Sacaneia expor, o mas dia eu fico inteiro com rindo. tudo. A gente vai numa loja, eu sacaneio ela, então assim, é muito, né, tranquilo. A gente não tem muita picuinha um com o outro. E pra ela fazer o curso de reumato, quem ficava com o bebê?
Aí já tinha alguém, ele já tinha nascido. Ele já tinha Já. nascido, eu só consegui mesmo começar o curso de reumato, o Bento já tinha o quê? Uns de 2 para 3 anos. Porque aí... Malzinho. E aí ficava já com o Ricardo, então com os meus pais, os meus sogros. A gente, graças a Deus, tem E ele um até ap- gostava, porque quando ela ia, eu falava pra ele que era o dia dos meninos. E aí eu levava ele no shopping, brincava. E aí ele ficava, né, mamãe, você não vai pra pós não, porque eu quero o dia dos meninos. Aí eu ia pro Rio com uma tromba desse tamanho que eu ficava super chateada. Mas hoje em dia eu já levo mais na esportiva. E aí, vocês hoje trabalham juntos. Sim, Sim. até plantão, assim, eu passo plantão pra ela. E aí às vezes eu fico assim, gente, tem uma pendência aí pra fazer, eu tenho que fazer, porque se eu deixar uma pendência pro plantão Aí dela, eu vou reclamar. eu vou ter problema dentro de casa, então não tem como. Ou então eu falo assim, não, vai internar paciente amanhã. Não, interna hoje logo, pra não ter problema pra amanhã. Então assim, a gente é muito parceiro, né, Ele nas se dá coisas. bem, né? Mesmo Sim. trabalhando junto, É. tudo bem. É porque assim, eu acho também que a gente separa muito, né? Quando a gente tá em casa, a gente não fica conversando assim muito sobre medicina. No máximo, quando tem um paciente mais difícil, outro, a gente troca, troca curioso, experiência, sim. né? Pra saber assim, conduta, o que que você acha que você, o que que você Faria, faria sim. e tal. É igual hoje, eu tava no ambulatório, aí eu fico mandando mensagem pra ela, pô, peguei não sei o quê, peguei um paciente e tal. A gente conversa, mas assim, não leva aquela pressão pra dentro de casa. Às vezes, quando a gente tá cansado, como é que foi? Fico, não vamos falar disso agora não, vamos brincar com o Bento, vamos fazer outra coisa, porque a gente acaba trabalhando tanto e interfere também, né, na criação da E criança. e cada tudo. um faz o plantão de 1 hora, né? Porque tem que ficar com o Bento, né? É, Não tem como tirar o exatamente. plantão junto. Não, É. mas às vezes, tem vezes que a gente faz junto, mas aí fica com a minha mãe ou com a mãe dela, É. eles adoram, né? Eles querem É mais que a gente desculpa. trabalhe. Minha mãe fala, não, vai pro plantão, Tem meu Pode filho. plantão hoje, ir, tem meu amanhã, filho. tem Pode depois. ir, deixa ele aqui Quer pegar um comigo. monte de plantão extra? Pode pegar, fica à vontade, vai E lá. é briga, assim, se deixa na casa de um, conta as horas que ficou na casa de um, porque tem que botar na casa do outro também. É, assim, disputado. E ainda tem a avó dela, né, que é É. Bisa. Avisa. E E deixa aí, ela também. aí tem que revezar pra 3. E aí a gente fica assim, tá. E E quando eu? que a gente vai ficar com o nosso filho? Dia dos pais. Teve um dia dos pais que não, mãe, não vou dormir não. Porque tinha um dia, quinta-feira eu costumo dormir lá, né? Eu falei, não, mãe, não vou dormir Da aí sua não. mãe? Eu vou dormir com o Bento em casa. Porque amanhã é dia dos pais, ele, mas pra quê? Ela, mas pra quê? Você vai dormir com ele? Deixa ele aqui. Eu falei, o pai pode dormir com o filho no dia dos pais? Pode? Ela, não, eu vou falar com meu irmão advogado, né? Eu vou falar com o seu irmão sobre os meus direitos. Assim, desse jeito. Se não deixa lá um dia, é briga na Levam certa. pro coração, levam pro Leva. coração. É até bom que tem uma estrutura É, que assim, ajuda, né? É. Todo mundo cuida muito bem dele, né? Assim, e ele é uma criança boa, assim, uma criança tranquila. Ele não fica, reclamando porque tá aqui ou reclamando porque tá. Cada lugar ele tem uma rotina. Ele vê um desenho em cada lugar, tem desenho. Tipo, tem um desenho que ele vê na casa da minha mãe. Se eu botar na minha casa, ele não vê. Ele, não, papai, esse desenho é da casa da vovó Mônica. Não vê. Esse desenho aqui é da casa da vovó Alessandra. Então ele gosta. E até quando ele não vai, ele fala, pô, mas hoje é dia de ir pra casa da vovó Alessandra. É. Ele pede, assim. E aí a gente também fica assim, né? Não fica com o papai. Você não me ama mais, né? nem Como fica com o assim? papai. Ela que fica sentida, né? Ah, eu fico. Mãe é mãe. Mãe é muito boba mesmo. Fazer o quê? E como é que era a rotina quando vocês estudavam? Tipo assim, a rotina na medicina. É sempre puxada, né? Mas como é que era? Estudava, trabalhava, não dá. A gente fez em Teresópolis, né? E é um lugar muito bom, assim, pra morar. Porque não é aquela doideira do Rio. E tem que morar lá no lugar. Morar. Tem uma qualidade de vida muito boa, mas assim, é muito longe pra você ficar fazendo bate e volta, né? Teresópolis, Araruama. Assim, em relação à rotina de estudo, eu acho que pelo fato de eu ter passado tão cedo pra faculdade, com 16 anos, eu acho que eu levava a faculdade um pouco mais a sério, assim. Não que o Ricardo não fosse estudioso, nada disso. Mas assim, eu só saía mesmo nos 2 primeiros períodos. O resto da faculdade, que são 12 períodos, né? São 6 anos, eu estudava muito, muito, muito. Faculdade, casa, faculdade. Exatamente, assim, eu me privei muito. E não me arrependo, não, de ter... não de sei. festa, até porque eu nunca fui muito assim. O Ricardo, ele já... Eu saía, mas Já era também mais não fui, equilibrado. Não fui muito de... Vocês dois moravam lá. Sim. Sim. Eu nunca fui muito de bagunça também, não. Sempre fui mais tranquilo. Mas eu trabalhava também, né? É isso que eu ia perguntar. Eu não trabalhava. trabalhei. Não cheguei a trabalhar enquanto acadêmica, né? É. Meu primeiro emprego foi como médica já com CRM Você só na mão. estudava? Eu só estudava. Você trabalhava e estudava. Eu trabalhava e estudava. Mas trabalhava Aí, de quê?
Era acadêmico, né? Tá. Na UPA aqui Porque da cidade. é, Mas era pesado, assim, porque às vezes eu pegava sábado e domingo, aí tinha que subir. Eu até falei pra ela que teve uma vez que um caminhão me parou e falou, vai dormir, porque eu tava no acostamento no ele parou acostamento, pra assim, dormir. vai dormir. Eu parei no acostamento e dormi, de cansado. Um cara viu. O caminhão viu e falou, não para. E me parou, eu te falei esse dia, não foi? Foi, Quando a gente foi. tava indo pra Terê. Me Há 15 parou, dias atrás que a gente tava indo, É. você comentou isso. aí eu parei assim. Você faz algumas doideiras assim, né? Mas. Mas assim, eu acho, hoje em dia, voltando, né, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que o Ricardo fez super certo, porque você já termina a faculdade, óbvio que você não termina a faculdade sabendo tudo, claro que não. Mas te dá mais segurança, sabe? E pelo menos o que você não deve saber na sua prática de plantão, você já sai sabendo enquanto, né, acadêmico, né, trabalhando, tendo esse convívio mesmo, né? Eu saí bem mais crua do que ele Mas na depende. faculdade, entendi. entendeu? Mas depende da equipe que você tá. A minha equipe que eu Você tinha trabalhava, mais prática, né? Exato, Assim, ele tinha mais exato. prática. a equipe que eu Tipo tava, assim, desculpa te atrapalhar, mas assim, o Ricardo era mais tipo dia a dia e eu era mais aquele rodapé de livro, sabe? sim. Entendeu? Era um complementava o outro. mas assim, igual ela, né? Quando ela formou. Que ela, eu formei crua, mas ela formou com uma equipe que era muito boa, assim, tanto que ela tem amizade com as meninas e gratidão até hoje. É. Eu também, com a equipe que eu tinha. Que aí tinha Patrícia, João, que eram pessoas assim, que até hoje eu venero, porque me ajudaram muito. Até quando eu formei, que eu falei assim, pô, eu E vou agora, formar, e aí me ofereceram vaga eu te falei isso também, Foi. vaga na sala vermelha, mas pô, E UPA, assim, né? dentro da é. UPA tem a sala vermelha, que é a que admite, né, os acidentes, os casos mais graves, Sim. que tem que ter um pouquinho mais de reconhecimento, né, saber fazer alguns procedimentos. E tem aquela parte da frente, que eles chamam de sala azul, que são os casos mais corriqueiros. E aí, todo mundo, né, queria pegar a sala vermelha. Mas para isso você tem que ter uma técnica, né, ser um pouquinho melhor. E acaba que quem pega a sala vermelha lidera aquele plantão, entendeu? Todo mundo iria, pois, né? Todo mundo que tinha interesse em evoluir. É, porque na sala vermelha você aprende tudo, né? Sim, Não, exatamente. e assim, você que meio que manda, né? Porque tem uma paciente grave e você que tá ali resolvendo, né? E aí essa médica falava pra mim assim, pô, mas o que te falta? Vai, cara, vai. Dá Na pra UPA você. daqui? Na UPA É. daqui. E aí eu peguei, e era no plantão de sexta-feira ainda, que era... E sexta-feira Final de pega muito semana, trauma, pega entendeu? É isso que eu falo, pega loucura só. Exatamente. Sexta-feira, E aí foi, entra assim, sexta o quê? 7 da manhã? 8 da manhã e 8 da sai 8 da manhã no dia Do seguinte. sábado, 24 horas. E aí eu era sexta e você era sábado. E depois que a gente Era. começou a trabalhar junto, né? Foi. Porque aí eu fazia 48 depois, lembra? Eu fazia sábado e domingo, e aí você fazia sexta e domingo. E ela tinha uma equipe que era A Fernanda e a Lucileide, né? que foram, Que assim, as meninas e que me são ensinaram ótimas, tudo. assim, são pessoas assim, até hoje, que a gente, quando vê, venera, que são pessoas muito profissionais. Mas você assim. conseguiu, você chegou aí pra sala vermelha? Você Sim, pegou? eu fiquei. foi. Aí meu primeiro plantão foi na sala vermelha, de formado. E aí eu sempre mandava mensagem para essa colega minha, Patrícia, que aí ela ia me ajudando. Então, assim, são pessoas que a gente tem muita gratidão. Eu falo que eu tive muita sorte, assim. Tive sorte de família que conseguiu bancar, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que É um investimento consegue, alto, né? Muito alto Eu hoje em dia, tive- então. Eu tive muita gente que me ajudou, pô. É o que eu falo pra ela. Eu vejo, assim, gente que fala de, eu peguei um caso tal, não sei o quê. Eu nunca peguei um caso, assim, que eu fizesse alguma besteira. Porque errar a gente erra, né? Lógico. Mas alguma coisa assim que eu fale, que eu me arrependa pro resto da vida, assim, sabe? Então, eu tive muita sorte de não pegar nada assim tão pesado no começo e as coisas irem piorando com o tempo, né? Conforme você vai pegando mais experiência, mais mão. Então, não tenho que reclamar E até você assim lembra o de- que você pegou no primeiro plantão? Logo assim, nessa sala vermelha? Eu lembro que no primeiro já teve um óbito, assim, de noite. O primeiro já teve. Aí eu, pra falar com a família... Porque quem fala não era assistente social? Não, Não, a é o gente. médico. A gente. E é situação assim. Nossa. Eu já peguei... Mas a pessoa já tava lá? Ou não? O Foi quê? trauma? Não, chegou e morreu. Eu já peguei, Putz. assim, caso de eu ter... Que eu falo pra ela, né? Que eu sempre fazia amizade com a polícia que ficava lá dentro, né? Com os guardas. Porque se Que ele tivesse já algum dava a problema... notícia do óbito ali, ó. do Ali lado. do lado do guarda. Porque já dei notícia do cara sair socando a UPA toda. Porque Nossa. morreu, né? Você tem que falar, mas não tem... Você vai... Não tem tem que mais falar, saída, não tem- né? Não E tem- assim, por mais que você tente falar, né, da melhor forma possível, mais acolhedora, é um momento difícil de luta e cada um tem uma reação, né? Então a gente, nesse
Eu acho assim, que eu tenho 7 anos formado, ele tem 6. Ainda não é uma trajetória muito grande, mas já é um tempo suficiente, assim, né? Mas De já passaram por experiência, bastante né? coisa, né? Então, aí, já. nesse meio tempo, a gente já pegou muitos casos complicados. É. E assim, Nossa. até que a gente fala, não, pô, queria ter formado, já ter feito a especialização e a gente não conseguiu fazer, mas eu acho que tá tudo do tempo que era pra ter sido, entendeu? Porque a gente quis ter filho, a gente quis dar uma parada pra isso, então agora a gente tá retomando mais essa parte profissional, né, de fazer especialização, eu já tô fazendo outra especialização, ela também já tá querendo fazer outra, então eu acho que tá sendo do Tá jeito que indo, tem que né? ser. E Tá sendo do você, jeito que Júlia, tem que qual foi o ser. primeiro plantão? Meu primeiro plantão foi um plantão, não foi na sala vermelha, porque eu não tinha, como eu falei, né? Eu não tinha essa prática, esse jogo de cintura. E aí eu lembro que foi na tal da sala azul. Mas aí eu já tinha feito amizade com as minhas colegas de plantão no mesmo dia. Já falei, olha, qualquer coisa grave, bombeiro que estiver chegando e tal, CCR, você me chama que eu vou vir aqui atrás e tal. E aí eu ficava mais lá atrás, na sala vermelha, com elas, do que lá na frente, assim, para pegar a mão. E aí, na ocasião, eu não peguei nenhum quadro, assim, muito fora do comum, né? Mas eu lembro que, assim, num período rápido de 3 meses, eu já tinha migrado, né, da sala azul para a sala vermelha. E aí tem um quadro que eu me lembro muito bem. Lembra de uma paciente que eu até estava falando com você, deve ter uns 3 meses atrás, uma paciente jovem, ela tinha acabado de ganhar um bebê. Acho que o bebê dela devia ter Eu já uns sei dois falar meses. Eu disso. lembro até hoje da fisionomia da garota. E aí, na gestação, tem alguns casos que as gestantes, por complicação mesmo, elas desenvolvem alguns quadros de miocardiopatia, e aí fica com insuficiência cardíaca e tal. E aí ela chegou lá já com esse quadro diagnosticado, assim, eu fiz o máximo, tudo que eu poderia ali dentro, também você não tem muito suporte, mas tudo que tinha ali dentro eu fiz e tal. E aí ela veio a óbito. E aí dar aquela notícia me marcou muito, sabe? Pro pai e pra mãe dela. Uma coisa que, assim, até arrepia até hoje, assim, porque eu lembro do pai falando, e agora? Como que eu vou criar meu filho? E aí eu lembro que eu fiquei me culpando muito. Eu acho que foi a primeira vez, assim, dentro da medicina que eu me culpei, assim, sabe? Por, tipo, você se forma, você acha que você é rei, que você vai salvar todo Um Não é um mundo, Grey's super-herói, sabe? Anatomy. né? Você acha Não que é um é Grey's aquele Anatomy. Dr. House, É. Grey's Anatomy. E aí, no dia seguinte, o colega que ia me render na sala vermelha, ele era cardiologista. Aí eu mostrei o eletro que eu tinha feito, todas as condutas e tal. Aí ele falou, cara, ela precisava de um coração novo, de um transplante cardíaco. Você ia fazer isso pra ela aqui dentro? Eu falei, não ia. Aí ele, então não se culpa, você deu o seu máximo e tal. Mas assim, eu fiquei, tipo... Na Arrasada, época eu né? já era amiga de Ricardo e aí, tipo, eu fiquei, assim, uns 15 dias remoendo aquilo, sabe? E é uma coisa, assim, que eu lembro, até hoje isso me marca. E É, você é mais frio pra isso, assim? Tipo assim, Não, acho que aconteceu, todo mundo. aconteceu. Não, todo mundo fica nessa também. Sempre a gente Eu, vai ter alguns casos, assim, que a gente leva, assim, pro coração, sabe? Porque marca toda mais. notícia de óbito que eu dou, eu sempre falo pra ela, eu rezo pela pessoa, porque, assim, a gente faz o que dá, né? Não tem como a gente também saber que o paciente não vai morrer, né? A gente tem que lidar Assim, com as dentro notícias das também. nossas limitações, né, em relação a recursos e tudo mais, a gente sempre dá o nosso máximo. Eu acho que isso é uma coisa que conforta muito eu e o Ricardo, sabe? Porque, tipo, a gente se esforça e tal, fica lá, batalha pelo paciente. Não era pra ser, né? Tipo E assim. Não é pra ser, exatamente. E tem aí, coisa quando que... ele vem a óbito, a gente tem pelo menos o conforto, a sensação de que a gente vai ter a cabeça tranquila para dormir no travesseiro, porque a gente sabe que a gente exauriu todos os nossos recursos, sabe? E que eu acho que, assim, dá um pouco de conforto pra gente. Mas agora, a família, né, não tem como. Aí a gente sempre, eu também, a gente sempre reza, pede serenidade, enfim. Até quando a família é grosseira com a gente tem que fazer, né? Porque, Mas às tá no momento vezes... de raiva, de, assim, de É, É, dor da pessoa, né? Que você falou, de luto, né? é, é. e- Mas, assim, além dessas coisas tristes, a gente também, graças a Deus, guarda muita vitória, né? Por exemplo, aquela paciente gestante lá do H. Lagos que teve Covid, lembra? Que foi a primeira paciente que ficou entubada, que hoje em dia, sei que lá. ela saiu, o bebê dela tá super bem, ela é Tá até grávida blogueira de novo. agora, tá grávida de novo. Então, assim, são Eu sigo vitórias ela que a até gente hoje guarda também. E assim, a gente vivendo no CTI, né? Então a gente acaba lidando muito com a morte, né? Hoje o Muito plantão de vocês é atendimento ou é CTI? é É CTI. CTI. E aí é setor fechado. Então a gente lida muito com Bravo isso. também, né?
A gente mais prefere. tranquilo, Tipo assim, eu e o Ricardo, eu acho que a gente tem uma coisa igual, que a gente gosta do paciente doente, sabe? Então a gente gosta daquele paciente, assim, que chega lá Do gravíssimo. desafio. Exatamente. E aí a gente Tem que vê, tubar, tem que pegar fazer acesso. Agora, se for procedimento. pra. Ah, tô com uma dor de barriga. Aí você Aí a fica, gente já não tem mais, a gente já não vê graça, sabe? Não é menosprezando Não, entendi. Até na Aquele reumato, né? atendimento Porque. rápido ali, não É, rola. Não. Até na reumato, porque geralmente o paciente, quando vai pra gente, já foi em todo mundo. Ah, eu fui em 10 médicos, porque ninguém reumato deu é jeito. assim, você vai, tipo, em todas as especialidades. Ninguém achou o que você tem? Ah, na Aí via caminha das pro reumato. dúvidas, vai pro reumato. Às Vai pro vezes nem reumato. tem doença reumatológica, mas vai pro reumato. A maioria das vezes, assim. E são os pacientes encrencados, na São os maioria. pacientes graves. E aí eu acho que o que fez com que a gente buscasse essa especialização foi exatamente isso. O fato, assim, de ter que pensar, sabe? Não é uma coisa, assim, muito receita Não de é óbvio, bolo. né? Exatamente, muito protocolada, E sabe? muita coisa a gente aprendeu da reumato no curso, que até a própria faculdade não É que dá é só dar uma suporte. pincelada, né? É, o Exatamente. geralzão, se fosse dar de tudo, né? Não ia ter Acabava nunca cirurgia, também. ortopedia, não tem condição de fazer tudo, né? Mas até a gente estudando, a gente sempre ficava falando assim, pô, não vi isso na faculdade, eu não, isso aqui eu nem pensava que era assim, então É. o próprio curso foi muito bom pra gente, né? Sim, com certeza. E é bom da gente ter feito junto, porque a gente debate muito das coisas, assim. Às vezes eu fico com dúvida, eu mando pra ela fica com dúvida, eu mando pra mim. É uma troca, né? E é legal, sim. né? A troca é legal, né? Uhum. Mas o CTI é brabo. Vocês ficaram no CTI da Covid? Ficamos, com certeza. Os dois? Os dois. É. E Bento tava com 2 anos. Tava com 2 anos. Tava com 2 anos. Cara, e Mas foi a aí pior fase da minha vida. Foi Foi a Vocês fase- ficaram onde? aqui no hospital de campanha É. do município, Foi. a gente Só passava. ali ou ficou em Agacelagos e tal? Não, só ali mesmo. Não, Mas também só ali. bastava, né? É. A gente Misericórdia. passava a rotina lá, né? Então, e na época eu também tava, o Ricardo ainda faz, mas hoje em dia eu saí. A gente era a rotina também da UPA de Araruama. Antes de ter o hospital de campanha ali, né, no antigo São Silvestre, os pacientes estavam indo para a UPA, ficavam ali na sala amarela, na sala vermelha, e a gente pegou aquele quadro do início de como De que tava ninguém tudo. sabia o que fazer. Ainda tinha aquela questão, ivermectina, hidroxicloroquina, aquilo é Entuba, bom, não não é? entuba, o que que faz? E aí a gente, quando a gente tinha que entubar o paciente por insuficiência respiratória, era assim, Sentença de morte. uma sentença de morte. Então, assim, No você já começo, fazia é. aquilo com o coração na mão, sabe? E você sabia que o paciente não ia sair. E aí, depois que a gente foi assim, óbvio que não se acostumando, né? Mas os estudos foram saindo, as novas evidências e tal, artigos foram surgindo, vacina, enfim. Aí a gente foi conseguindo, né? Com a ajuda, né, sempre da equipe, melhorando a expectativa de vida dos pacientes. Então, assim, você poder entubar um paciente e tirar ele e ver o paciente indo para casa, sabe? Voltar no convívio, né? No conforto da família também não tem preço, sabe? Mas foi a pior época por quê? Porque você não sabia, tinha certeza. E né? a gente Era não tinha incerto. E a saúde gente se mental, cobrava sabe? eu tive síndrome do pânico, cheguei a tratar, Nossa. foi muito difícil. Porque eu me cobrava muito no. A gente passava visita, né? Aí Júlia já não tava aguentando, ela saiu. Aí eu peguei o dela, Foi. porque a gente tava precisando de dinheiro, aí eu passava o meu e o dela. E E aí. isso quantas horas no dia? O dia todo. Tipo, a gente entrava passava 8 horas. visita. É porque lá a gente era rotina, só passava visita. Não fica como plantão, não É. faz 24. Tipo, você vê os pacientes, você vê o que você tem que ajustar de medicação, né? De procedimento, se tem que entubar ou não, ajustar a ventilação mecânica. E aí você vai embora. O plantonista que fica com as 24 horas para intercorrência. Mas querendo ou não, o dia que você passa a rotina, você meio que fica de sobreaviso. Porque às vezes, se dá alguma coisa além, né, do plantonista precisar querer te passar o quadro, enfim, você tem que ficar ali com o telefone do lado para poder dar aquele suporte, sabe? Tinha vezes que me ligavam 1 hora da manhã. Ah, não tô conseguindo entubar o Pra ir paciente, pro vem aqui. campanha, entubar. Aí eu ia. E aquilo ia me desgastando. Às vezes você entubava o paciente. E aí você ficava naquela expectativa. Não, ele vai sair, você. Aí você estubava, o paciente evoluía bem do nada, assim. Parava, morria. Do nada. E aí você ficava com aquela expectativa. E aí eu me cobrava muito. E aquilo foi me dando ansiedade, me dando ansiedade, me dando ansiedade. Aí até que eu caí mesmo, fiquei muito mal. Fiquei muito mal de ansiedade, tratei com psiquiatra, tomei remédio e psicólogo. E aí Aí comecei acaba a diminuir, assim, minha carga de trabalho também. Porque tava acelerado demais Tava. também, né? E aí acaba que um dia a gente vira paciente, né? É. Porque Mas foi muito difícil, porque assim, você ficar em casa e ter ela pra cuidar de você é muito difícil, assim. Pra mim não tinha essa opção, sabe? Eu que tinha que cuidar dela, o plantão que ela não queria mais fazer, eu fazia, entendeu?
E aí eu ter ficado em casa, pra mim era o pior. Eu ficava assim, não, tenho que melhorar logo, porque não dá, não dá. E aí piorava a minha ansiedade, assim. E aquilo Assim. tudo parado, num mundo parecendo que ia acabar, né? E aí, mas graças a Deus eu fui melhorando. Hoje eu também não, já recebi alta da psiquiatra, já recebi alta de Que bom, tudo. né? Mas foi Foi muito uma fase difícil. muito ruim, foi muito difícil. E assim, a gente com o filho pequeno em casa, eu lembro, a gente comprava lisoforme, a gente Isso que eu ia entrava falar, por porque, tipo trás. assim, como é que fazia Cara, com uma olha, criança, um É. era bebê? horrível, era Era horrível. horrível. É Era porque horrível. tem a porta de trás que entra lá em casa, né? A gente já entrava, já botava a roupa na máquina de lavar e ia direto tomar banho. Nem falava com ele. Não, Aí nem. direto tomar banho. E ele também já sabia, né? Já tinha É, ele acostumado. entendia um pouquinho, sabe? E a casa era cheia de álcool em tudo quanto é lugar. Era horrível. Eu limpava. Não, e aí acaba que eu ficava com um pouquinho de toque. Olha, eu limpava maçaneta, brinquedo de Bento. Teve uma vez que ele até me sacaneia. Teve uma hora, 2 horas da manhã, eu tava acordei. limpando bolinha, porque Bento tem uma piscina de bolinha. Eu tava limpando Bolinha bolinha por por bolinha com Aí álcool. você tá de brincadeira. 2 horas da manhã você tá com bolinha. Aí pegava uma bolinha e jogava. Todas as bolinhas É. de aquelas piscininhas de bolinha, limpou tudo. Limpei tudo, cara, e aí foi uma fase assim muito ruim. E assim, hoje, né, a gente vê que as coisas estão voltando ao normal, dá um conforto pra gente muito grande, sabe? Saber que, graças a Deus, o hospital, né, de campanha fechou mês passado, fechou em abril, já não tá tendo mais, né, internação por conta disso, óbito, é uma coisa que, Aí aqui, assim, a gente tá renascendo, né? é. E aqui em Araruama o suporte foi muito bom. Foi, Foi cara, muito bom. A equipe era muito boa, que a chefia era a doutora Mariana, doutor Astor. doutor Então, Astor. eles são assim, top do Assim, top. não Então, não faltava faltava recurso, nada. até hemodiálise, porque assim, os É. pacientes, por mais que seja um quadro respiratório, acaba que eles vão tendo falência de outros órgãos e sistemas, né? Então, assim, não faltou nada. A gente tinha tudo, tinha ventilador, não faltou. Graças a Deus, a gente não passou igual, né, tinha na Itália, que a gente via no jornal, tipo, ter que pegar um ventilador e dividir para 2 pacientes. Graças a Deus, esse tipo de sufoco, Aqui assim. não teve isso, né? Não, aqui não Não faltava foi não. fácil, mas também não faltou. Não, Não foi fácil, mas também não foi assim. Eu acho que o Desesperador. lugar mais difícil, entendeu? Porque por mais que, né, porque são uma correram cidade atrás, assim, pra de pegar as interior coisas. e tudo Porque mais, graças a Deus não faltou recurso. Graças a Deus. não E faltou. vocês pegaram alguém conhecido? Tipo Já. assim, de ter Vários. que entubar? Já. Sim. Tinha até aquela senhorinha que rezava pra você passar Sim, na faculdade. tinha uma amiga da minha mãe que ela foi até comigo no dia que eu fui fazer o vestibular. Eu fui fazer o vestibular da FESO, que foi a faculdade que eu fiz. Assim, como experiência, foi o primeiro vestibular que eu tinha feito. Eu tava na metade do 3º ano, aí eu nem sabia que tinha essa faculdade, eu descobri no pré, que na época eu fazia o ensino médio no pré-universitário. E aí eu descobri lá que tinha essa faculdade e falei, vou fazer. E uma prima minha tinha formado em Teresópolis. Aí fui de experiência, assim, nem tava contando, botei muita expectativa, não. Aí ela foi comigo. E aí, sabe, ela começou a rezar e tal, não sei o que. Eu acho que, sei lá, o fato de eu ter passado, eu acho que foi mais por conta Foi. de toda a positividade dela do que pelo meu estudo E ela mesmo. faleceu no dia que eu tava lá. Foi muito pesado, foi Aí muito eu pesado. agradeci a ela, rezei, né? Porque já era Até bem arrepia. idosinha também. Ela já tinha, eu acho que quase 80, ou tinha passado de 80. E aí, quando a gente que fez parte do nosso convívio, que você tem, né, É, isso que aquele é mais sentimento, doído, é né? muito doído. Não, e no começo a gente sempre quando ia entubar a gente falava, né? E aí, quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado, assim, né? Porque a maioria não saía, né? E E tinham aí a gente ia falar com a acompanhantes, família depois era muito e difícil. tinham acompanhantes, né? Porque antigamente você não, o acompanhante ele nem via o paciente, o familiar que estava internado, era tudo por telefone. E aí tinha acompanhantes que mandavam carta, lembra? Aí Foto. assim, você lia a carta antes de entubar o paciente, e aí ficava a equipe inteira comovida, todo mundo chorava, não tinha um que não chorasse. E aí Porque foi muito difícil, né? Muito. foi. Você imagina você ficar no hospital e só fazer chamada de vídeo. Não, E a família que ficava, né, do lado de fora, ficava numa apreensão, minha É. tia ficou internada. E ficava numa apreensão, tipo assim, Sim. E não via, né? Você não não, pode ver. só você tinha que esperar o médico ligar, né? É. E aí você ficava assim, gente, que horas vai ligar? Não, o médico falou que liga 3 horas. Nossa, dava 3 horas, você fala assim, 3 horas? Não ligou ainda, Mi. Será que Aí aconteceu você alguma fica coisa? pensando, será que faleceu? Aí você Será fica pensando mil coisas, né? Nossa. E aí, tipo, pra quem tá do lado de cá também é... Teve uma doído. vez que eu tinha saído do... Porque quando eu passava a visita lá no hospital de campanha, era no sábado.
Aí teve uma vez que eu cheguei lá, tipo, cedo, 8 horas da manhã, fiquei até umas 6h30. Aí Bento tava na casa da minha avó, né? No caso da bisa dele. E aí eu só tinha ido em casa tomar um banho, né? Fazer a desinfecção. E aí tava indo buscar o Bento lá na casa da minha avó. E aí eu passei pela frente, passei ali pela lagoa. E aí eu vi aquela família toda, sabe, fazendo Rezando, vigília, rezando. Eles faziam muito ali, Cara, rezava ali na frente. Me comovia muito, 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 muito. Aí quando tinha alta, que aí o pessoal Aí ficava era com melhor balão lá na ainda. frente, comemorando, era muito legal, assim, as altas, né? Mas foi... Período muito difícil, né? Pra todo Foi. mundo, né? Eu acho E aí, mas eu acho que o pior foi quando começou a melhorar, que aí a gente falou, graças a Deus, tá passando. E aí veio a voltou segunda tudo de novo. onda. E aí veio igual um tapa, assim, tudo de novo. E aí já tava todo mundo exausto, já tinha um ano já de pandemia, ninguém aguentava mais. E aí voltar para aquele ritmo, aquilo tudo de novo. Exausto de tudo, né? De tudo. Física, psicológico, tudo. Eu acho que o psicológico foi o pior, né? Foi. Pra mim, com certeza. E só que graças a Deus, assim, quando voltou a segunda onda, a gente já tinha mais noção, assim. Então, as perdas foram muito menores, né? Assim, não diminuindo, né? Mas já Porque uma sabia, perda é uma perda. mas já sabia como lidar um já, pouco, né? já sabia, já fazia as coisas mais direitinho, assim, já tinha protocolos, né, para serem seguidos, né? Então, foi menos pior, né? Se a gente pode falar assim. Mas foi uma fase bem complicada, bem difícil. Né? Pra todo mundo mesmo, né? Pra quem perdeu, né? E assim, sempre todo mundo eu perdeu acho alguém. que foi uma fase que pra mim e pra Ricardo, além de profissionalmente, mas pessoalmente né? mesmo de aprendizado, sabe? Porque a A gente gente ficou viu muito unido, assim, que a gente nessa viu que a fase. gente é frágil, porque às vezes você acha, não, eu vou dar conta de tudo, e não. Foi uma fase que a gente, depois que teve essa demanda da gente, a gente deu uma freada em relação a emprego, e aí a gente falou, não, cara, vamos Porque a vida focar tava um pouco... assim, muito louca, né? Sim, vamos focar um pouco na família, tomar conta da gente, ficar com o nosso filho e tal, pra gente ver que, tipo, acho que deixou a gente mais unido em relação de autoconhecimento. Eu acho que foi uma fase muito doída, mas que a gente precisava passar, sabe? E foi até assim, não, vamos trabalhar para conseguir dinheiro, não sei, você acaba gastando dinheiro com qualquer besteira e foi. E aí a gente preferia, não, vamos sair hoje. Aí às vezes ligavam, quer fazer um extra? Eu falei, não quero, prefiro sair. Aí a gente prefere, nem que seja levar Bento na pracinha. A gente pega, leva na pracinha, brinca. É porque a vida do médico em si é muito corrida, né? E como é que consegue conciliar? O médico com uma criança, né? De agora de 5 anos, 5, né? Vai fazer 5 em dezembro. Então, assim, não é fácil. Agora que vocês estão conseguindo conciliar melhor. Sim, e assim, a nossa vida é toda arquitetada, né? A gente tem tudo organizado, assim, de sexta e sábado, antes era sexta, sábado e domingo, era o dia da família, que a gente ficava junto. Trabalhava só de manhã e... Não pegava plantão? Não, nada. Aí agora eu voltei a trabalhar domingo, aí o nosso final de semana tá só sexta e sábado. Mas a gente tenta ser bem presente em relação à vida dele, né? Levar e buscar na escola é uma coisa que a gente faz questão de fazer. A gente se organiza, quando um não pode, o outro vai, ou então vão os dois juntos, a gente tenta sempre estar junto dele, né? E ele gosta disso. Ele gosta de ficar com a gente, assim. Claro que gosta de ficar com os avós e tal, mas... Não, mas Mas, cara, ele fica aquele brilho no olhinho dele, assim, que é uma coisa que... Quando a gente vai buscar, ele já abre o braço assim, papai, mamãe, e vai correndo, é muito bom. E até quando a gente deixa ele é todo cheio da mania, né? Aí ele vem, tchau, papai. Ele me dá um beijo nela. Aí vem, me dá um abraço nela. Aí fala, bom trabalho. Ele sempre fala isso. Às vezes a gente nem vai trabalhar, bom trabalho. Mas vocês hoje ficam no consultório também, né? Sim. E aí acaba facilitando um pouco mais, né? Graças a Deus, com Vocês certeza. ficam a semana no consultório e você no domingo no plantão, ou mesmo pega plantão um dia de semana? Eu tenho um plantão quarta e ela tem um plantão quinta. E aí, recentemente, eu peguei esse outro plantão no domingo. Assim, é uma coisa provisória esse do domingo, né? Mas a gente fica mais tempo hoje em dia em consultório do que... Que facilita, né? Tipo assim, a vida facilita um pouco com ele também, né? Já teve dia de você ter que ir pra plantão e ele tá doente? Já. Porque pra mãe a pergunta é porque pra mãe é mais difícil. Não, mas pra ela voltar da plantão foi difícil mesmo. Foi horrível. Ela teve mastite, foi horrível. Eu saí da minha licença, né? Eu consegui tirar... hoje em dia mudou a lei, mas na época não. Eu consegui pegar 6 meses de licença. E aí, em um dos hospitais, na ocasião, eu dava 2 plantões. Eu trabalhava no regional e no HE Lagos, né? Lá de Saquarema. E aí, eu consegui tirar férias do HE Lagos.
E aí, quando eu voltei, eu olhei a porta do CTI assim, eu comecei a chorar. Não porque eu não gostava do meu plantão, pelo contrário, eu adorava, mas parecia que eu tava fazendo um negócio errado, que o coração ficou em casa, sabe? E aí, depois, eu ia ligando pelo WhatsApp, fazendo chamada de vídeo, e eu vi que o Bento tava bem, tava animado e tal. Aí ficou com Quem ciúme era mesmo. boba, aí eu fiquei com ciúme, sabe? Mas até pra hoje, mãe é assim, quando a sempre gente tá difícil. trabalhando, a gente faz videochamada e fala com ele. Às vezes ele não quer falar com a gente, né? Mas Às até vezes hoje ele a quer gente faz. brincar, Mas já aconteceu de você ter que, tipo assim, ir pro plantão e ele tá doente. Já, cara. Aí o coração vai na mão, cara. Vai na mão. Vai na mão. Não Teve tem uma como. vez, cara, teve uma vez que o Bento teve uma gastroenterite. Eu fiquei tão desesperada, tão Foi a primeira desesperada. vez. Ele, graças a Deus, nunca ficou doente. assim, Doente de grave. grave. Aham. Ele nunca ficou internado, graças a E Deus. meus filhos também não, graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem as doenças normais, né? Tem a Pois febre, é. tem um resfriado, isso existe. E aí lembra que eu fiquei correndo atrás de gente pra substituir, lembra o plantão? Aí nessa vez que ele teve essa gastroenterite, eu fiquei com ele em casa, porque Aí Aí você conseguiu. consegui. uma vez ele fez uma reação alérgica, a gente até hoje não sabe o que que foi, né? É. Ele jantou, eu acho que foi picado de mosquito. Ele jantou, aí eu vi que ele tava coçando o olho começou a aparecer umas bolinhas. Falei, estranho, Júlio, olha o olho dele como é que tá. Eu peguei ele no colo, botei ele. Quando eu botei ele na sala, já tava com ele desse tamanho assim. Aí eu, Júlia, vamos pra Castelagos agora. Aí fomos correndo. E ele não gosta que fique pegando nele, ele teve que pegar acesso pra fazer a medicação. Ai, foi horrível. Ficou foi um horrível. segundo, ele fez a medicação e ele arrancou o acesso. Mas ficou lá 2 horinhas e saiu. É, mas assim, graças a Deus, o único episódio mesmo que ele ficou mais caído foi essa da gastroenterite. E essa da reação alérgica a gente tava em casa, né? Foi dia de consultório, não foi dia de plantão. Não. Então, graças a E aí Deus. levamos na alergista até hoje, não deu Foi nada. só Mas aquela também vez nunca mesmo. teve mais nada, graças a Deus. Mas quando é filho de médico, tem médico ou não? É Ricardo e Júlia. É Ricardo. Não, Ricardo, ele até que é melhor do que eu, porque, por Eu exemplo. não acho não, eu acho Ah, eu você melhor acho. que eu. Não, eu sou horrível. É porque você é médico, né? Então, Não. assim, filho de médico, quando ele tá passando mal, é aí. A gente E aí? emburrece, sabe? Porque. Emburrece. Cara, sério. Emburrece. Igual família. Minha avó, meu pai, o tempo todo me ligando, não sei o que. Aí você faz as coisas, você fica assim com medo, né? Você fica com receio, né? De estar fazendo alguma coisa errada, de dar alguma coisa errada. Mas assim, Bento, a primeira vez que ele foi vacinar, BCG. Eu falei, deixa que eu vou, porque você Porque é eu falei muito assim, fraco. eu vou levar ele. Ela, não, você é fresco, deixa que eu vou. Deixa eu contar. Tá, ok. Aí, deixa que eu vou. Aí me deixou do lado de fora com o carrinho. Ela, fiquei com o carrinho, não sei o quê. Aí entrou, né? Aí eu escutei. A deu- mãe forte. ele deu É, duas choradinhas. só que não. Ué. Tá. Saiu ele dormindo, ela com a cara, o olho nem abria direito, de tanto que chorava. Eu falei, cadê a mulher forte? Ficou no carro Eu com fiquei ele, chorando, tipo, uns 40 minutos. molhando ele todo, assim, chorando nele. Uns 40 Aí eu minutos sentado assim, chorando. ó, gente, pode ir? Vamos? Pode ir? Ela, só mais um pouquinho, chorando. Então, pra filho não É, existe cara, médico, né? Cara, não. Bate o desespero de qualquer pai e mãe, né? Eu sou muito desesperada na vida. Quando é alguma coisa que envolve Bento, nossa senhora. Porque, tipo assim, Ele é igual esse muito negócio dessa desesperado. relação alérgica. Geralmente, né, se fosse uma outra criança, não, Sim. medica que faz isso aqui, que Não, vai dar então, certo. a Não, gente vamos até, nessa vaga a gente até tentou dar o Mas eu que fiquei corticoide. desesperado. Só que Ela aí, não ficou, aí não. a gente, eu falei, Ricardo, vamos esperar meia hora. Se não melhorar nada, a gente vai com ele pra emergência. Aí não melhorou, aí a gente foi. Mas aquele dia eu que fiquei desesperado. Foi, não mas você eu fico não. mais desesperado. Fiquei doido. Porque eu tinha muita alergia quando era criança. Eu tratei asma. Eu falo pra ela, uma vez eu fui no zoológico, eu saí e fui direto pra emergência. Fiquei internado por causa de. do Ele era cheiro. quase que, tipo assim, bloqueado. Ele quase que. As professoras não queriam que ele fosse Não, eu era nos proibido passeios de da ir nos escola, porque passeios, que eu sempre passava dava mal. problema. Sempre. Ou vomitava. Quando chegava a autorização que Ricardo vai, não. Eu estragava. Por quê, de- meu Deus? Teve uma professora que ela falou assim, gente, pra que esse menino vem? Tá estragando o passeio de todo mundo. Era assim, eu Tadinho. sempre passava mal. Graças a Deus que o Bento puxou a mim, né? Não, mas Júlia é super saudável. Quando ela teve a mastite, eu, Júlia, você tá quente. Aí eu botei o termômetro dela, 41 graus. Ela assim, fazendo as coisas de dia. Eu pego uma gripezinha e fico de cama. Alma fresca, Ah, né? tem, mas já é do E ela, gênero, né? de boa, tranquila. Eu falei, Júlia, e o peito duro. Aí começou a tomar antibiótico. né? Foi. E de boa. Querendo trabalhar, eu falei, não vai trabalhar assim não, você vai desse jeito. Então ele é mais desesperado. É. Depende da situação, né? Depende da situação. Mas teve uma vez que minha mãe teve Covid e assim, a minha mãe desaturou legal, quase que eu internei. Ele acha que foi desespero meu. Foi. Mas eu acho que não sei, eu acho que não. Aí foi numa sexta-feira, eu tinha acabado de sair do plantão, Ela sexta-feira de coletou manhã. o exame da mãe dela e tudo Eu de fui em sangue. casa, colhi o exame de sangue da minha mãe. Aí ele, como você conseguiu colher o exame da sua mãe? Eu, Ricardo, desespero, não sei o quê. Aí eu levei a amostra do sangue pro hospital pra ver se a saturação de oxigênio tava boa, não sei o quê. Ele, Isso cara, ela fez 2
2 vezes. Aí ele, cara, eu não ia ter essa coragem não. Eu falei, ué, Ricardo, desespero, não sei o que, E não minha sei o que lá. irmã é médica também, né? Aí eu falei até pra Camila. Nossa! Camila, eu acho que nós somos péssimos filhos, porque com mamãe Porque a minha gente não sogra fez tem isso. 3 filhos, 2 filhos médicos, ela teve Covid também. Sua eles mãe também teve? Teve. E a gente ficava, para de frescura, mãe. Para de ficar tossindo desse jeito. Sua irmã o E quê? aí, Qual meu irmão é especialista? advogado. Não, Não, a a da minha médica. tá irmã- fazendo endócrino. Que ela tá. formou tem 1 ano. Tem 1 ano e 2 pouquinho. anos. É. Ela formou, tadinha, formou no meio da pandemia, não teve festa, não teve nada. Ah, então sua mãe, coitada, é a mãe de médico que não... E aí ela fica assim, né? Eu queria ter uma filha igual a Júlia, porque Júlia com a mãe que não sei o quê. Eu fico, mãe, a gente achou que você tava de frescura, que minha mãe gosta de um drama também, né? Não, Aí a minha foi. mãe é dramática também, mas, pô, eu vi lá no oxímetro 89, eu falei, caraca, velho, agora eu vou ter que internar. Aí foi esse desespero. Ele, gente, como que você conseguiu colher sangue da sua mãe? Ué, Ricardo, foi. Eu que- Tem que fazer, né? tem que fazer, tem que fazer. E Bento, sabe o que vocês fazem? Sabe? Aí Ele pergunta, assim, dia a dia. ele passa no hospital e fala, é que vocês trabalham pra cuidar de gente dodói, né? É. Fala assim. A gente fica, Bento, é aqui. Mas ele pergunta? Faz alguma Pergunta, tem assim? dia que ele pergunta assim, mamãe, hoje você vai pro hospital ou hoje você vai pro consultório? Porque ele Olha. sabe que quando eu vou pro hospital, eu só Você não volto dorme no em dia casa. seguinte. Aí ele às vezes pergunta. Semana passada ele tava perguntando isso pra mim. Mas você... Aí eu fui quinta-feira, né? Me despedi pra ir pro hospital, pra ir pro plantão. Aí ele, mas você vai me buscar hoje na escola? Eu falei, não, filho, mamãe hoje vai pro hospital. Ele, tá bom. Então até amanhã, bom trabalho. Olha só. Hoje em dia, né? Mas no começo era No doído, começo né? era doído. Às vezes a gente saía e eu olhava na janela, tava ele assim chorando, fazendo assim com a mão. Aí você ia morto trabalhar, Aí né? pega o telefone, gente, ninguém pode trocar comigo o É, plantão, cara, não. nossa, Era teve doído. o primeiro plantão de domingo que eu voltei a trabalhar domingo. Eu acho que eu chorei mais que tu. Foi, não, Porque mas eu foi fiquei muito, arrasado, foi porque muito eu não queria que ruim, ela fosse. porque Bento chorou, Bento falou assim, mamãe, hoje eu não quero dia dos meninos, hoje eu quero dia da família. Foi. Caraca. Ele nunca falou isso, hoje eu quero o dia da família. Mas eu já também tava arrasado quando eu ia pro plantão. Ela tava arrasada e ele. Eu falei, pronto, acabou. Aí Júlia, ficou. não é pra você ir. É. É sinal, você não tem que ir. Aí eu Como ficava, que não não, vai? Júlia, larga isso, pelo amor de Deus, porque até hoje, assim, eu não gosto quando ela vai plantão. Às vezes eu até pego o plantão, porque assim, tem 2 setores, né, e ficam 2 médicos. Aí às vezes eu pego o plantão pra gente ficar junto no plantão, pra não... Porque é mais um dia longe, né? Aí... A última vez que a gente fez isso foi agora, dia 1º, dia do trabalhador. A gente fez jus, porque olha que plantão, a gente Que trabalhou plantão. legal. Aonde? No regional. No regional. Pô, foi um Hoje bom vocês plantão. estão no regional. Sim, Sim. Só no regional? só, como plantonista, Com sim. plantão, sim. Só lá. É brabo também, regional só tem... Lá é muito bom de trabalhar. Não, mas A eu digo equipe assim, é só muito não coesa. não tem casos pequenos. Não, tem. não, Lá só lá- vai brabo. Lá é vai- politrauma mesmo, assim, ou paciente, né, de Que cirurgia, vai operar neurocirurgia. alguma coisa. é. Mas é bom, assim, né? Você aprende muito lá. É muito bom. Imagino que é pena. Ver muita coisa também, né? Sim. Muita. Vê muita coisa lá. E assim, os médicos são muito bons. Eu acho que é Nossa. uma equipe muito coesa de médico, enfermeiro. É bom de trabalhar lá, Uhum. sabe? Aí vocês atendem lá com plantão e em consultório. Sim. Isso. Aí vocês têm consultório próprio. A gente trabalha na clínica, né, da Marina. Na Marina Valadão, aqui em... Ali no prédio da Politécnica. Aí eu trabalho lá em Bacaxá, na Clínica Barroso. E na clínica do amigo meu lá em Cabo Frio, que é na Clinesp. Então você tá em 3 clínicas Tem 3. e no regional. É. E Júlia tá no regional e Marina só? Tô na Marina, isso com atendimento particular, né? Atendimento pelo SUS, eu tô no PAN daqui do município. E vou começar também em Cabo Frio mês que vem. Aí no município eu tô lá em Bacaxá também, aqui eu tô no PAN também. Você Mas tá no- quarta, eu tô terça, né? É. Mas no PAN você não É, atende só reumato, clínica né? médica, Ele não é atende reumato, clínica não. médica. Trabalho o dia todo. É. Qual o Você- horário o horário de trabalho de vocês, normal, sem ser plantão? Geralmente. Até 6 É horas de já tá em 8 às casa. 6, por aí. Um horário normal. E a gente é chato com coisa de academia, né? Então, assim, a gente acorda 5 horas da manhã pra ir pra academia. A gente não. Eu sou chata. Aí o fato Aí eu dele. fiquei chato também. Ele ficou chato, exatamente. porque Você adora não é. exercício físico? Amo. Atividade? Amo. Mas ela corre, assim, se deixar, ela vai daqui a Cabo Frio e volta de boa. Assim, Não, parece que mentira, ela- que Cabo Frio é coisa pra caramba, Ah, mas eu tu corre gosto. muito. Ela bota, tipo, 16 km por hora e corre 1 hora na esteira. Tá doido. Eu adoro corrida, Corre muito. adoro muito. Desde a época da faculdade. Eu corro, mas eu corro uma moderada. 10 km, 12 no Aí máximo. vocês acordam 5 horas, É, vai cara, pra academia. dia que eu tenho plantão, ou seja, quinta-feira, eu tô 5 horas na academia, eu vou com a turma da madrugada mesmo.
E aí, pra gente poder ir. Nossa. Então, a gente se organiza. Tipo, a no gente... dia que ela vai, não é o dia que eu vou. Aí eu vou... Então alguém tem que ficar com medo. eu vou segunda, quarta e sexta. Não, geralmente. cedo, de madrugada, né? É. Porque na academia a gente vai de segunda a sábado. Só É, domingo que a segunda, gente sábado. não vai. E até quando tinha pandemia, a gente fazia em casa. A gente Malhava fazia em em casa. casa, ou então a gente ia lá pro Náutico, sabe? Na Maravilha. praia, a gente dava um jeito. A gente não ficou sem treinar. Aí o pessoal falava, gente, vocês estão magros na pandemia, engordei 10 quilos, o que tava vendo? Eu falei, ué, gente, é vício. É. Corria em volta do quarteirão, às vezes, lembra? Uhum. Mas eu volto do quarteirão, chega, né? Eu morria de medo, ela ia correr no escuro, no Morria de quarteirão. medo. Eu, Júlia, pelo amor de Então Deus. você é mais medroso? Ele é. Aí ela, Também não, sou medrosa pra caramba. ela corria, pegava lá no Náutico, subia lá, aquelas pirambeiras. Você é doido, a gente pega lá, nunca mais te acho. Vocês moram lá? Perto? Não, ela saía correndo daqui até lá. Vocês moram onde? A gente mora aqui no Na centro. 15, é. Caraca, é correndo daqui, tá lá Aham. 5 horas da manhã? Sim. Nunca que eu vou. Não, Não, vou. mas assim, eu era Sou destemida. muito medrosa. Eu achava que nada ia Acho acontecer. que eu já saio do portão assim, ó. Não, ela é, Vou não? ela é super assim. A gente vai nos lugares, ela bota a bolsa É porque aqui, eu sou fica de desligada, costas, eu sabe? fico, Júlia, bolsa aí, cara, fica de olho. Acho que nada vai acontecer. Mas aí, todo o medo dele passou pra mim. Aí eu Cara, fico falando, Arneira, ficava né? botando, porque ela... hoje em não dia eu via, não assim, corro não mais na rua. percebia. Só corro na academia, na esteira. Raramente eu corro na rua. Raramente, por causa de medo. Aí teve uma vez que a gente foi pra São Paulo fazer um curso lá. Um curso de final de semana. Foram 5 dias de curso. Aí, pra voltar, a gente pegou Eu tenho turbulência. pavor de avião. Pavor. Aí, Eu tenho uma teoria, vou contar a teoria. conta a Eu teoria. tenho uma teoria de avião. Eu sempre acho que o avião vai cair, né? Só que eu tenho minhas lógicas, assim. Desculpa. Quando eu chego lá... Porque, assim, Deus não vai derrubar um avião cheio de criança, né? Não vai. Aí eu chego e começo a contar a criança. Só que, assim, freira e padre vale 10 crianças. Porque não vai matar Sério freira e isso? padre. Aí eu fico contando. Teve uma vez que eu fui, tinha uma excursão de freira, tinha umas 15. Aí eu É já liguei isso. pra ela e falei, esse não cai de jeito nenhum. Esse não vai ter uma turbulência. Mas também tem os porém, né? Quando eu entro no avião, a criança é chata, eu falo assim, pode ser, né? Pode ser que a criança, que por causa dessa criança, Deus derruba esse avião. Mas Você já- pensa nisso mesmo? penso, fico contando tudo. Se tiver famoso, então eu falo, não vai cair. Cara, não cai. teve uma vez, olha só que doideira. Ele, Júlia, tem um cara famoso aqui no avião que Isso você canta... não tava junto. Não tava junto, porque quando ele ia pra pós, ele fez em São Paulo. E aí eu tinha que ficar no Rio, aqui em Araruama pra ficar com o Bento. Aí ele ia sozinho, aí ele falou assim, cara, tem um cantor que canta aquela música. Eu, que música, Ricardo? Ele, aquela música. Aí ficou cantarolando, eu, Ricardo, não sei. Aí ele tem um cabelo assim. Aí eu, quem, Ricardo? Aí ele, tal, alto, negro, não sei o quê. Aí eu fui mostrando as fotos pra ele. Cara, ele não sabia quem era Milton Nascimento. Assim, ele sabia que existia, mas ele não sabia que nome era dele. Milton Nascimento. Aí ele, caraca, velho. Zeca Pagodinho, já peguei avião do Já Zeca pegou. Pagodinho. Então não vai quem nunca. Não. E o Zeca Aí Pagodinho dorme, parecia né? Você viu? copiloto, Fez né? Zeca Pagodinho, você até dormiu, né? O Zeca Pagodinho ficou assim em pé, do lado da poltrona, assim, conversando com todo mundo, assim. Parecia que tava todo mundo amigo dele, assim, conversando. Mas aí eu falei, não vai cair de jeito nenhum. Mas eu pegava muito turbulência. Chegava assim. Esse aí eu quanto mais medo, né? É, mais cara. atalho o negócio. E aí cara. eu era destemida. Quando a gente foi pra Nova York, a gente pegou uma turbulência danada. A gente. E E Ricardo, como é que foi? São quantas horas de voo? Daqui O quê? pra Nova York. cara, é uma noite, 9 horas Então como de é que foi? voo. Foi surtando. Não, Não, ele foi pavor. surtando. Eu dormi, eu fiquei de boa. Lembra daquela, teve uma viagem que a gente fez, aí a gente ficou naquela poltrona, que na frente são os banheiros, Sim, assim, sim. que tem até um pouquinho mais de espaço, né? Aí tô eu lá sentado, né, de boa, aí me vem a aeromoça correndo, sentou, botou o cinto e falou, segura que vai balançar. A aeromoça falar isso, o troço vai ser feio. A Na alma hora, saiu do corpo, voltou. na hora, aí comecei a passar mal, aí a aeromoça falou baixinho pra ela, ele tem medo, né? Aí ela, não, ele tem pavor mesmo. E aí, nessa época, eu não tinha medo, eu ainda tava na fase destemida, né? Aí, quem segurou as pontas fui eu. Aí, naquela ocasião de São Paulo, que a gente tava voltando do curso, caraca, teve uma turbulência que eu já tava assim, pingando já. E eu de boa, porque Cara, eu fiquei 2 anos indo e voltando de avião. E Ricardo de boa, aí o Ricardo... Eu falei, Júlio, isso aqui é tô tranquilo, passando tu já mal. teve muitos piores, eu já passei por piores aqui sozinho. Aí eu falei, Ricardo, o negócio tá feio, todos os seus medos estão passando pra mim, porque
eu ter medo e você tá sem medo, o negócio tá feio mesmo. Eu tenho um amigo que é médico também, Fernando. Aham. Fernando Capitão. Aí ele tem pavor de avião também, né? Aí no Instagram eu só encaminho pra ele vídeo assim de de tragédia de avião. avião. Aí ele fica, vou te bloquear, eu vou te bloquear. Fica os dois cagão, um mandando vídeo pro outro só de problema com o avião. Medo todo mundo tem, né? Mas, assim, de avião, eu não tinha, comecei a ter. Eu prefiro de graças a Deus. ônibus. Teve uma vez que eu tava voltando de Qual a São opção? Paulo. Avião 1 hora e ônibus um dia. Não tô indo de ônibus, Tô indo de ônibus. Não, meu mas ele sogro é assim dessa. também. Teve uma vez que eu tava voltando de São Paulo e eu comprei a passagem errada. Era pra comprar, tipo, pra março, eu comprei pra novembro a passagem. E aí, na hora, R$800 a passagem. Eu falei, Júlia, vou de ônibus. Nem reclamei, peguei minha malinha, sentei no ônibus e vim. Tomou um Adoro. Dramin, né? Dormiu, foi lá pleno. Super de boa. Porque quando eu ia fazer o curso lá em São Paulo, eu ia de noite, ia na quinta de noite, aí eu ia de ônibus. Pegava o ônibus aqui, que aí ia direto pra São Paulo. Aí pra voltar, pra vir mais rápido, eu vinha de avião, aí parava lá no Rio e vinha de ônibus, né? Mas só de pegar... Chegava domingo que eu sabia que eu tinha que voltar, eu já começava. Porra. Já começava rezando, fazer todos os rituais lá. Já contar lá os padres, pra vir. E pra vocês hoje, assim, na opinião de vocês, né? Qual é a maior dificuldade que o médico enfrenta hoje? Eu acho que é reconhecimento, sabia? Eu acho que a nossa profissão tá muito desvalorizada, sabe? Em relação a tudo. Por exemplo, a gente sempre vê em noticiário paciente que chega agredindo médico, sabe? Eu acho assim, fazendo uma comparação, eu acho que hoje em dia o professor é muito desvalorizado e, pô, é o que dá o nosso conhecimento, o nosso embasamento. Eu acho que o médico tá caminhando para esse lado, sabe? Da falta, assim, de reconhecimento. Não que eu acho que a gente tem que ter um status. Não é isso, não. Eu acho que é a valorização mesmo do nosso trabalho, sabe? E até para o paciente entender o que a gente fala, né? Porque às vezes o paciente chega lá pra gente querendo um milagre. Querendo, eu quero um remédio que me cure. Só que se o paciente não quiser melhorar, não tem remédio que vai salvar ele. Ele não quiser fazer o tratamento, Não quer sabe? fazer uma atividade física, não quer comer melhor, não quer parar de fumar, não quer parar de beber. E aí, não, mas o remédio não tá fazendo efeito. Mas, pô, você tá fazendo sua parte? Tipo, a gente hoje E aí em você dia... explica isso e fala, aí já fica um puto, né? Porque, não, eu vim aqui pra grosso. você me dar um remédio pra eu ficar bom. E não pra você me falar o que eu tenho que mudar no meu hábito de vida. Por exemplo, hoje em dia, né, trabalhando com doença reumatológica. É uma inflamação crônica. Então, a gente sabe que para praticamente, sei lá, 80%, 90% das doenças que a gente trabalha, tem que ter mudança do estilo de vida. O que é isso? Alimentação saudável, atividade física. Aí você pega um paciente ou com uma fibromialgia, uma artrite reumatoide, um lúpus, e você orienta isso, que a dor dele vai diminuir com essas mudanças. Ele fala, doutora, não quero saber disso, eu vim aqui para eu tomar... Pra tirar minha dor. Exatamente, para você tirar minha dor, para você me passar um remédio. E aí, às vezes, os remédios são hepatotóxicos, ou seja, não pode beber, não pode, né, engravidar, e você vai e orienta. Aí o paciente continua tomando cerveja e tomando metotrexato. Aí você vai pegar o hepatograma do paciente, as taxas, né, lá hepáticas estão lá no alto. Aí ele ainda vem e te culpa, sabe? Então, assim, eu acho que... Teve uma paciente que nunca mais voltou. Eu te falei Porque disso. ela falou que ela não ia parar de tomar cerveja dela. Não vou dela. parar de beber. Eu não vou tomar esse remédio, não. Foi embora. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Prefere sentir a dor do que entender da condição, que tem que mudar. Não tem como a gente ajudar o paciente sem se ajudar. É lógico. E muita gente acha que reumato é médico de velho, É né? porque, assim, é muito engraçado. Mas não tem idade, né? Não tem idade. E é muito engraçado, ainda mais no SUS. Você chega assim, tudo bem, senhora? O que trouxe a senhora aqui hoje e tal? Ai, doutor, olha, eu tô com problema de junta. Junta tudo e joga fora. Eu tô com problema nos ossos. E aí né, a maioria das pessoas acham que reumatismo é só a famosa artrose, né? E não entende que tem as doenças autoimunes, que são mais sérias, que geralmente acomete uma faixa etária mais jovem. Até tem doenças reumatológicas, né, específicas da criança, com diagnóstico, né, tipo febre reumática, o diagnóstico é cedo, artrite idiopática juvenil, várias outras doenças, assim, reumatológicas, que são, né, inerentes da idade, e aí a gente... E assim, por falta de conhecimento, será que vai piorando porque a pessoa não procura o médico Sim, certo? com certeza. Sim. Com certeza. Não tem o conhecimento também, né? Às vezes também
é mal indicada, né? Às vezes vai num médico que não era para ir. Ou às e vezes aí- fala que é dor do crescimento, você tá entendendo? E aí você fica, sei lá, 10 anos o paciente sentindo aquela dor, criança, uma queixa, né, muito inespecífica, que você não sabe o que você vai levar em conta do que a criança tá falando ou não. É ortopedista, não é? É pediatra, não é? O que Exatamente. que é, né? E aí, quando você realmente diagnostica, a criança já tá, né, criança que no caso já vai estar, ou adolescente ou adulto jovem, já vai estar com deformidade, que aí, né, ficou muito tempo com o processo inflamatório ali em vigência, e aí, querendo ou não, dá deformidade. A Então, gente vê muito. No Brasil não tem medicina preventiva, né? É isso que eu ia perguntar, se existe alguma coisa de Não tem. O prevenção. paciente chega lá já com problema feito. Ah, o paciente chega uma idosa já com artrose, já com aqueles dedinhos todo torto. Ah, eu quero que volte pro normal. Não vai voltar. A gente evita que piore, mas não tem como. Depois que o problema está instalado, não tem como voltar. E muita das doenças que surgem é porque a população está ficando mais velha, mas geralmente é porque as pessoas não se cuidam. Não Tem comem como direito, evitar. não tem como evitar. Não procuram atendimento na hora que é para procurar, não fazem os check-ups anuais. Então, quando chega o problema, aí por exemplo, até para resolver fica mais até complicado. mesmo, né, quando a gente vai estudar a fisiopatologia, né, ou seja, o processo da dinâmica da doença reumatológica, principalmente reumatológica, a gente vê que o paciente, óbvio que ele tem que ter predisposição genética, né? Ou seja, tem que estar suscetível, tem que ter alguma alteração ali genética para que venha desenvolver. Só que o que vai dar o estopim para que o paciente venha desenvolver a doença é alguma alteração. E as principais são obesidade, tabagismo, alteração, né, de estilo de vida, alguma infecção. Então, por exemplo, aí, Agora com Covid diante vem da subindo. pandemia, o tanto de paciente que a gente tem, né, com quadro de dor crônica, ou então abrindo quadros de fibromialgia, Por tá? conta da Até Covid. por conta da lúpus, Covid. né? Porque antes, o que acontece? Antes era mais a famosa chikungunya, né? Isso. Ai, não, tive chikungunya, Tô- fiquei tô- boa do sintoma, mas a dor tá aí até hoje. E a gente tá vendo muito isso com Covid. Muito, muito, muito. E pra prevenir, só fazer os exames, né? Só que Sim, realmente tem não que- tem essa cultura brasileira, não tem essa Não Não tem, cultura. cara. não E tem. assim, Não tem a mesmo. atividade física em si A melhora mulher só muito. tem porque é o ginecologista e ponto. Você não Uhum. procura o Enfim, resto. enfim. Né? Sim. De verdade, você não, E não olhe pensa. lá, né? Tipo E assim, olhe lá. você não vai... acho que deve ser raro a pessoa que todo ano, né? Tipo, você vai lá... Vai fazer rastreio, vai fazer screening. Isso, vai fazer tudo. Acho que não tem. Não. E assim, Raro, às raro, muito vezes, raro. sabe, assim, eu entendo que isso também tem que vir da pessoa, mas o nosso sistema de saúde, eu acho que assim, você comparando com os Estados Unidos, né, e esses países que não têm SUS, a gente também não tem muito o que reclamar. Mas às vezes, para você fazer um exame, você demora meses, anos, então assim, às vezes também fica muito aquém, né, do controle do paciente. Às vezes ele até busca, mas não, infelizmente não consegue, consegue. né? Demora, né? Uhum. Até no particular, às vezes, demora também. Sim. Imagina no sistema É. público. Às vezes o plano demora para Pra aprovar. aprovar e Aí tal. tem vaga vai também, enrolando. né? Não tem É. vaga, com muita gente. Uhum. E qual a importância do reumato na vida da pessoa, pra vocês? Eu acho que é mais assim, controle. Eu acho que o que fez com que eu e o Ricardo fizéssemos reumato, além da gente gostar de paciente doente, é tentar dar conforto, sabe? Eu acho que a gente vê a reumatologia assim, de uma forma um pouco mais humanizada. Porque, por exemplo, a gente falou, um paciente com lúpus, um paciente com artrite reumatoide, o que a gente tem médicos, inclusive médicos conhecidos que falam, olha, você tem essa doença, não tem jeito, você vai no futuro ficar cadeirante, ficar com limitação, porque você não vai conseguir mais escovar um dente, abrir uma torneira, porque sua mão vai ficar torta. E não é bem assim. Se o paciente tem um diagnóstico precoce, tem um tratamento precoce, a gente consegue manter a qualidade de vida dele como um paciente sem doença reumatológica nenhuma, entendeu? E é essa a importância, né? É isso que a gente visa em passar para os nossos pacientes. E a maioria dos pacientes assim que a gente pega, às vezes não tem nada. Você vê que é mais também a conversa. Às vezes você conversando com o paciente, você deixa ele mais calmo, começa a aliviar os sintomas dele, mas só dele te ouvir. Tem paciente que fala pra gente, pô, você olhou pra mim, tem gente que nem olha pra mim, tem médico que não olha pra mim. Às vezes, poxa, você viu minha mão, você me examinou, sabe?
E realmente eu acho que além... Tem muita carência também. Muito. Muita carência de atenção, E assim, de isso não é entender só no a doença do SUS, outro. isso é no particular Sim. também. As pessoas estão cada vez menos empáticas. Estão mais né? automatizadas. Mais você lá, eu aqui. Uhum. E estão mais automatizadas, entendeu? Por exemplo, tá com dor no ombro? Me dá aí os seus dados que eu vou fazer aqui o pedido, vai lá fazer a tomografia, a ressonância, enfim. Sabe, eles não querem saber ouvir a o causa, paciente. né? O que aconteceu? Você se machucou, essa dor piora de manhã, de tarde, com Quando tá repouso, frio, com quando movimento. E tá tem entendendo? lugar, até que a gente parou de atender, porque assim, que acha que a gente É tem que máquina. puxar fila. Ah, não, você vem pra cá, você atende 50 pacientes no dia. Na Realmar não dá pra você fazer isso. Não dá pra você pegar, vou atender 25, 30 pacientes numa tarde. Senão você vai sair de 8 horas da noite. Isso se você fizer um atendimento, assim, com um mínimo de dignidade, É. entendeu? Eu E atendi... aí a gente tem muito lugar que a gente falou, não trabalho mais aí, porque não tem É condição. porque qualquer atendimento você demora no mínimo meia hora, Sim. gente. No mínimo. Exatamente. E ainda mais a primeira consulta, né? Que você conhece o paciente, você vai conversar. Então, tem consulta que é mais demorada. Tem umas assim, renovar receita, não sei o quê, o paciente já veio. Você consegue fazer uma consulta mais rápida, mas a maioria você tem que ouvir, tem que Você já é seu conversar. paciente, já começa, já tem uma afinidade, quer conversar, né? Sim. E assim, geralmente vocês atendem mais idosos, né? Por É. mais que exista a eles doença... adoram conversar. Pois é, por Sim. mais que exista a doença numa faixa etária mais jovem, Sim. mas tende ainda a ser mais querendo idoso. assim, o beabá do nosso dia a dia, né, dentro da reumatologia, não tem como, é o tal da artrose mesmo, né, das dores, né, por conta mesmo da idade ou de movimentos repetitivos. Então, E assim... idoso adora carinho, né? Sim, Ele gosta sim. de ser ouvido, Não, e conta Júlia recebe história. um monte de presente. Ela E chega eu adoro. com Teve uma aipim, vez... Eu adoro. cocada. Pode mandar, viu, gente? Ó, é sempre bem-vindo. Teve uma vez... Eu fico bravo porque eu não ganho nada, ela ganha tudo. Vai tudo pra ela. Teve uma vez que eu ganhei uma cocada. Aí eu fui, guardei pra ele. Aí ele, nossa, Júlia, você ganha um monte de coisa, eu não ganho nada. Aí na outra Um monte de consulta eu ganhei recebidos. chocolate, vários recebidos. E eu adoro. Teve uma vez que a paciente pediu pra tirar foto comigo, uma senhorinha tão fofa. Aí eu fui, tirei foto com ela e eu me sinto até celebridade. Mas é bom, né? Esse é o lado bom da profissão, né? Esse reconhecimento é que Isso, faz valer a reconhecimento, pena, né? sabe? Tem um lugar que eu trabalho que é muito puxado, assim. São 40 pacientes no dia. Nossa. E aí eu até teve uma época que eu falei assim, Júlia, eu vou sair. Mas aí parece que assim, Deus já falando pra gente, né? Não sai que estão precisando de você. Porque começou a vir tanto paciente agradecendo, falando, pô, você tá salvando minha vida, não sei o quê, que eles ficam muito gratos mesmo. Então, você acaba ficando mais por esse reconhecimento, assim, por esse carinho que você recebe também. Não só pelo dinheiro, né? Porque a gente também tem que trabalhar pra ter o nosso, né? Mas Ser muito reconhecido, né? Uma coisa que você faz com muito carinho é Cara, diferente, às vezes, assim, quando você tá... Isso eu sinto mais no SUS mesmo. Quando você tá, tipo, atendendo, que querendo ou não é um pouco mais de demanda. Você tem que colocar mais paciente na agenda para você poder contemplar a demanda mesmo. E aí, às vezes, é estressante. Às vezes você tá lá e aí, tipo, tem que terminar até tal horário porque tem que buscar o filho na escola, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí, às vezes, você vai e para, dá uma atenção pro paciente, pergunta, e aí, como é que a senhora tá passando? Tá bem? Melhorou e tal? Aí o paciente, pô, doutor, o remédio que a senhora me passou me ajudou muito e tal. Cara, não tem preço. Aí você fala, epa, vou dar uma freada, peraí. E quando não dá certo também, né? A gente aí fica, dá uma frustração, aí a gente já aí se a gente culpa. começa a debater. Fala, não, aí tipo, onde foi que eu errei? Você acha que você pode mudar, não sei o quê? Então por isso que é bom também a gente ter a mesma profissão, porque a gente vai debatendo, né? A gente sempre... Hoje eu mandei uns 3 ou 4 pacientes, né? Foi. A gente perguntando. E aí a gente pensou igual, né? Nesses pacientes que você me mandou hoje. Aí eu falei, ai, que bonitinho, a gente pensa igual na profissão. Aí ele botou embaixo assim, é casal reumato. E vocês já passaram por alguma situação, assim, inusitada? E várias. Conta aquela, Ricardo, que foi essa semana. E várias, a foto. Semana. Inusitado, conta, é inusitado. Então, assim, faltava um paciente pra ir embora. Nossa. E eu já tava doido pra ir embora, né? Aí o paciente entrou e falou, doutor, acho que eu tô com HPV. Aí ficou mostrou foto do pinto dele. Mas ficou horas, assim, mostrando foto do pinto dele. Foi tipo um carrossel de imagens, assim, todas as posições do pinto dele. Eu falei, tá bom, meu amigo. Eu já entendi, eu só precisava ver uma. Só uma tava bom. Aí eu fiquei... Aí, tipo, tem coisa teve assim. uma vez, lá na UPA, eu era acadêmico ainda, eu fui suturar um dedo de um cara que chegou bêbado.
ele e a mulher começaram a se agarrar, assim, né? Ele deitado, Você a mulher suturando? deitou, suturando, a mulher deitou em cima dele, eles começaram a se agarrar ali. Eu falei, gente, assim Respeita, não né, dá, né? gente? Assim não tem como eu fazer o meu trabalho aqui. Aí ele assim, não, doutor, ele não vai perder muito sangue não, né? Porque hoje ele vai ter muito compromisso. Eu falei, puta, tem que passar por isso ainda. No carnaval, né? Ah, Plantão de plantão de carnaval. carnaval é isso, né? É. Plantão de carnaval é tempo. E Júlia já passou por alguma coisa? Ai, já vários. Plantão de carnaval, quando tinha bloco das piranhas, chegava aquele povo todo fantasiado de piranha lá, com a cabeça aberta, que caía, tudo bêbado. E vários. O menino que eu te falei pela vez. Aham. Uma vez um menino novo, assim, acho que devia ter uns 16, era menor de idade, chegou bêbado na UPA. Ele e um monte de garoto, né? Aí você tem que chamar os pais, né? Não tem jeito. Rapaz, o garoto sentou na recepção da UPA e começou a fazer xixi na testa. Nossa! Começou a fazer xixi na testa. A mãe dele chegou na hora. Na hora. Mas deu um grito com o garoto, que eu acho que o garoto até bebeu o xixi dele. Aí deu um grito. Ficou até sóbrio na hora. Na hora o garoto melhorou. Aí a mãe fez o garoto limpar o chão. Pegou O pano lá, pegou e da fez ele SG, limpar o fez chão. ele limpar. Pediu desculpa e foi. Mas assim, sempre acontece alguma coisa. Ainda mais plantão. É. Quando Muito. era plantão de porta aberta de plantão, UPA, então, assim, era era... pior. Hoje em dia a gente não tem mais tanta história pra contar, assim, engraçado, porque a gente já trabalha em setor fechado. Mas quando a Mas de gente dava consultório plantão... tem, não tem como. Ah, não, de consultório tem, tem. cara. De consultório tem. Não tem como. Não, sempre aparece uma doideira e a gente fica rindo. E, gente, quem é a grande inspiração de vocês? Vocês têm alguém, assim? Em Cada um, né, relação separado. a quê? A profissão? Profissão e pessoal, é. Ah, eu acho que assim, não é puxando de saco não, mas a minha principal hoje em dia inspiração mesmo é meu marido. Porque, não, sério, não é puxando de saco não, porque eu acho o Ricardo uma pessoa muito humana, sabe? E não só na profissão, não. Eu acho que ele é uma pessoa que tem muita empatia. E antes mesmo assim de eu casar e tal, antes da gente ser amigo, eu era muito individualista, né? Aquele papo, né? Filha única e tal, então eu não me preocupava muito com a dor dos outros, não, sabe? Então, assim, hoje em dia, se eu pudesse ajudar um pouquinho, de qualquer forma que seja, não só, né, com a medicina, o outro, eu acho que já tá valendo a pena, sabe? Então, assim... Ah, eu não acho... Discordo dela. Não, é assim, eu acho porque... que ela é incansável, assim. Incansável. Quando ela é teimosa. Quando ela bota alguma coisa na cabeça, ela vai até o fim. Então, assim, às vezes tem um paciente que já fez tudo, não sei o que, ela faz e faz e faz e faz até ela conseguir. Então, assim, até quando a gente trabalhava junto, assim, no mês de plantão, não sei o que, a gente evitava um invadir o espaço do outro, né? Mas às vezes ela fazia as coisas que eu ficava assim, caraca, eu não faria isso, assim. Tem um plantão, ela vai ter que ficar a noite toda acordada, ela fica a noite toda acordada. E não reclama. Se fosse eu ia ficar bem irritado. Tem que tirar os cochilinhos. Sim. Então, assim, é aquilo, né? O que falta em um tem no outro. Então, a gente se completa até dos nossos erros, assim. Quando eu tô irritado, ela que me acalma. Quando ela tá irritada, eu que acalmo ela. Então, a gente se equilibra muito, até nos nossos problemas, né? A gente é muito parceiro, né? Não tem... Graças a Deus. Assim, eu acho que, em relação à profissão, eu acho que eu admiro mesmo você por causa disso mesmo, pelo coração, sabe? Porque, assim, você ser o melhor, você ser referência, óbvio que não é fácil, que cada um, né, tem seu esforço e tudo mais, mas é uma coisa muito teórica. Uhum. E aí, tipo, se você chegar e você estudar, sei lá, 10 horas por dia, você vai ser bom naquilo que você vai fazer. Agora, você ter a essência é uma coisa que, tipo, ou você nasce com isso ou você não nasce, entendeu? É dom, né? É dom, entendeu? Então, é uma coisa que antes eu não tinha. E hoje em dia, eu tento ser uma pessoa melhor vendo o jeito que ele trata os outros, entendeu? Não tô puxando saco, tá? Só tô falando a real. Não se acha muito não, hein? Não se acha muito não, hein? E você? Eu assim... Eu nunca parei pra, assim, vou me espelhar em tal Ninguém. pessoa. Mas, assim, eu vejo algumas coisas que eu tenho como, assim, eu poderia melhorar nisso, entendeu? E, assim, eu vejo muito na Júlia essa força de vontade dela, porque até dentro de casa, assim, às vezes eu tô morto, não quero fazer nada. E mesmo assim, Bento, tem que dar 30 banhos, ela dá 30 banhos. Eu sou a louca do banho. Então, assim, ela é incansável nas coisas, assim, tanto pra mim quanto pra ele, assim. Então, ela é uma excelente esposa, ela é uma excelente profissional.
ela corre atrás mesmo, ela trabalha também na saúde coletiva. Então, assim, ela fala as coisas de lá que eu não entendo, e eu fico assim, caraca. É porque na saúde coletiva daqui eu trabalho com os pacientes soropositivos e com tuberculose. E é uma coisa Aí que eu você olha gosto assim, muito. bonitinha assim, uma barbizinha, e trabalhando com coisa Porque as pesada, pessoas né? falam, nossa, você tem cara de dermato. Eu falo, gente, eu já fiz dermato um tempo, Ela, mas eu não ela concluí. fez dermato, faltavam 6 meses pra ela concluir. Mas aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu não Aí engravidou. gostava e eu tava Aí não grávida. voltou. Aí eu tranquei. Não tô julgando os colegas de dermato, tá? Acho uma especialização bonita, mas não dava pra mim. Mas E aí aí. eu sempre falo pra ela, eu falo, você tem um shape. Mas da aí eu dermato. não gosto, eu gosto de gente doente mesmo, sabe? Então, assim, você vê que um você soro tá positivo ajudando as e pessoas, Sim. sabe? E até Muito assim, bom. tuberculose é bravo. quando eu era recém-formado, ela já tinha mais experiência que eu. E aí ela começou a pegar os empregos e eu ficava assim, gente, ela dá a cara mesmo. E ela dava a cara mesmo. Ah, não sei, eu vou aprender, eu vou. E até quando ela foi para Gaia Lagos, ela foi e assim, não tinha muita experiência e foi para um sábado que não tinha ninguém para ajudar e ela se virou, deu o jeito dela de aprender, de fazer as coisas que eram para ser feitas. Então, Dá a cara pra bater. Tem que ter, ela é tem que muito ter. guerreira. Então, assim, ela se espelha em mim e eu me espelho nela, porque eu sou mais cagão, assim, eu sou mais cagão para fazer as coisas. Acho que só na Reumato que eu fui mais. Foi mais assim. Até para criar o casal Reumato, porque eu terminei o curso e falei, Júlia, quando você começar a atender, eu vou fazer o casal Reumato. Então eu já tinha botado tudo, já tinha visto logo, já tinha Já corrido tava atrás super de tudo. blogueiro, Já nunca vi tava. essa vertente dele. Eu fiz cartão para ela, então assim, eu estimulava muito a dermato nela, né? A reumato, a Reumato. dermato não. O reumato nela, que eu fiz cartão para ela, fiz os blocos de receituário para ela, né? Então, assim, a gente sempre se apoiou muito, assim. no Mas que a assim, gente eu acho queria. que a gente também não pode esquecer a nossa gratidão, né? Que a É. gente é grata tanto aos plantonistas que a gente pegou de colega lá no início da UPA, mas hoje em dia as pessoas que nos deram oportunidade de estar, assim, nos hospitais que nós estamos, né? Que é a Mariana Dyer, o Astor, o Alessandro. Então, assim, fica a nossa gratidão mesmo. Tanto que a gente passa, assim, na rua, a gente não chama pelo nome, a gente fala, e aí, chefe, tudo bem? Sabe, com Igual aquele o Alessandro, respeito, ele não é assim. mais nosso chefe, mas a Mas gente chama de chefe. E até o filho dele é melhor amigo do meu filho, né? Do nosso filho, né? É. E aí a gente acaba tendo mais Mais amizade, né? amizade, Vai no eu futebol, vai todo mundo junto, fica batendo papo. Então, assim, são pessoas que até quando a gente tá junto, a gente tenta sugar pra E assim, a gente aprender mais, né? além de admiração, é respeito mesmo. E, tipo, tentar se dedicar e um dia você poder fazer isso com outras pessoas, entendeu? Poder ensinar para outra pessoa, outro futuro médico, enfim. Eu acho que o legal da medicina é isso. Por mais que, óbvio, que tenham casos de um querendo sempre passar por cima do outro, mas na maioria, assim, no geral, eu acho que é uma profissão que ainda tem muita Troca, troca, muito sabe? respeito. É o que eu falo, a gente teve muita sorte, assim, em algumas coisas. Teve gente que queria passar as coisas pra frente, né? Não queria só o conhecimento pra si, né? Porque tem gente que, eu sou o dono do mundo Pois e os é. outros estão abaixo de mim. Não. Eu tive chefes de plantões ótimos que me ensinaram, tive chefes ótimos que me ensinaram, tive muita gente que me apoiou, então, graças a Deus, eu tive muita sorte nessa parte, né? Eu e Júlia, né? A gente teve muita ajuda de outras pessoas, né? E o que dá pra gente ajudar também as outras pessoas, né, que estão formando agora e que já formaram também, a gente tenta passar, né? Porque fica muito fechado também, né? Eu sei e não vou passar pra Passar. frente. A gente entende que tem espaço para todo mundo. Mas né? tem, E todo né? mundo tá aí para brilhar, então... E o que vocês falariam para quem tá na faculdade de medicina ou tá pensando em começar uma faculdade de medicina? O que vocês falariam para essas pessoas? Para não desistir, porque são anos de muita garra e, assim, são 6 anos de graduação, mas depois você nunca para de se estudar. Não. De se estudar, ó, de estudar. O português da escola eu não estudei. Nunca para de estudar. Mas eu acho que é uma profissão que você pode estar se reinventando toda hora. Minha primeira especialização que eu fiz foi dermato. Cara, não gostei, fui para Pula outra pra outra. área, entendeu? E eu acho que vale a pena. Vale E a pena. não vai fazer faculdade achando que vai ser rico pelo dinheiro, porque não é bem assim, não. Eu acho que você tem que fazer porque Por você produção tem dom, mesmo. porque você É. gosta. Porque você gosta de gente, porque você vai lidar com gente. E vai lidar com gente de todo tipo. Então tem que querer. Tem que querer gostar de gente, gostar de fazer.
gostar de trabalhar, porque esse negócio de, eu só vou estudar, só vou... Não. Você vai ralar pra caramba. Vai abdicar de Para muita ter o dinheiro, coisa. vai ter que trabalhar muito como em qualquer claro, profissão. Exatamente. A gente abdicou de muita coisa, de estar com família. De Natal. Nossa, quantos Natal, natais a Ano gente já trabalhou Novo. dentro de... Já ficou dentro de hospital, enfim. Então você abdica, não tem jeito. Mas é não é uma só pelo profissão dinheiro, bonita, muito bonita. Então não desistam, né? Não desistam. Não é fácil. Como qualquer coisa, né, que É. a gente queira, que a gente, né, vai fazer na vida, não só na medicina, qualquer ocasião, profissional, pessoal, não desistir nunca. E o pessoal encontra vocês aonde? Onde é o consultório, rede social? A gente tem o nosso Instagram, né, que é o Casal Reumato. Lá tem um monte de dica, né? A gente deixa um monte de dica lá, a gente sempre tenta... Às vezes a gente bota umas caixinhas de pergunta, perguntas, pra às deixar mesmo, né, as Aproximar pessoas, também, né? exatamente, né, livres para perguntar. E até a gente deixa salvo ali, porque às vezes fazem a mesma pergunta várias vezes, a gente já deixa salvo ali para depois também, se a pessoa quiser rever. E de consultório a gente atende aqui em Araruama, né? Na clínica, eu só atendo, de particular mesmo, eu só atendo na É. clínica da Marina, aqui em Araruama. Que é Marina Valadão, mas até no Instagram tem o link, né, dos consultórios. Lá em Cabo Frio, na Clínica Clinesp. Barroso. Não, Cabo Frio é Clinesp. E em Saquarema. na Clínica Barroso. Então é Casal Reumato. É isso Casal aí, Reumato. qualquer Se dúvida quiser é só Saber, acessar. procurar mais. Eu lembro quando eu fiz, eu procurei na internet pra ver, Pra né? ver se tinha Eu outro. falei, vai que, né? É, Página, tem não sei o que- que. Aí eu procurei na internet. Falei, não tem ninguém não, juro. Então é só procurar, né, gente? Só procurar lá. Gente, muito obrigado, tá? A gente Foi um que papo agradece. muito legal, divertido, descontraído, né? Por mais que tenha 2 médicos, tem um peso diferente. Não, a gente né? é Você tá bobo, a gente entrevistando médico. gosta de brincar. Acho que foi muito bom. Vocês gostaram? Sim, Adorei. foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade, pela visibilidade, pela recepção. A gente fica muito grato, né, Sim. Ricardo, por tudo. Obrigada Eu mesmo. que, eu que agradeço vocês terem tirado um pouco Ai, do obrigada tempo pela aqui. E eu gostei caneca, da tá? caneca Com a minha também. caneca. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada Tá? mesmo, de coração. Pessoal, e é isso. Ficamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Campelo e doutora Júlia Azeredo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.